Eu não sou ONG. E eu não sou escravo. Na realidade, você está trabalhando com seres humanos. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Eu fui demitido por causa da minha aparência. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa. A culpa da demissão é sua. Eu deixei o meu filho muitas vezes pequeno pra trabalhar e eu fiquei doente de tanto trabalhar. Sim. E aí eu fui mandada embora. Empresário, vocês pensam em números. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Não necessariamente. Eu sou fruto de meritocracia. Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Por que você discorda? Há 11 meses atrás, eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Você teve orientação, Tive mas nada. e esse jovem Eu da li na periferia internet que e não aprendi. teve? Eu não tive E essa orientação. internet que esse jovem Agora não de teve? novo. Fala turma, Thales Gomes, empreendedor serial, sou fundador e presidente do G4. Eu tô aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. O primeiro tema é: empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziela. Prazer, Graziela. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão. Você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então, teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas porém elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito, que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele, isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem, e num dia não tão bom nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%, porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, ou líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em dois. Primeiro ponto você trouxe para mim que é: se uma pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa e entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Porque demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão, pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demiti-lo. E olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa ela é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo, porque ela não vai fazer com que a companhia ter prejuízo. Porque assim, não vai fazer, porque assim, Como, eu vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, tá bom, porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância, e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo,
né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então, aquele dia mau, né, se transformou, aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu acredito... Ou talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro, mas você poderia ter feito o teu propósito, Sim. que é trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era o emprego dos meus sonhos. Sim, foi no meu trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei para você. Escute os seus funcionários. Escute os seus funcionários. Isso aqui você está me trazendo um problema pessoal que você teve Sim. com a fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Sim. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Então ninguém fica feliz em ver outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa seja uma psicopata. Isso não existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, Sim. que é uma causa tão nobre, que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente, eu sinto muito que tenha acontecido. Sim. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala, esse funcionário não está performando, Sim. não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, aí eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? É que às vezes não é só Será que não é a motivação. questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Você está passando nos setores para ver como os funcionários estão? Às vezes é tático. É técnico, Sim. entendeu? Então, às vezes, essa pessoa, ela tá causando prejuízo para a companhia. Então, eu tô te dando um dado técnico, né? Uma pessoa pode causar prejuízo para a companhia. Dependendo da cadeira que ela tá, pode colocar a companhia em ruína. Vou te usar o meu exemplo. Eu tenho 400 funcionários. Dependendo, para salvar um funcionário, digamos que eu fique com pena de alguém. Para salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem desamparadas por causa de uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400 pessoas por causa de uma não performando? Me diga Mas isso. então... Você acha justo ou não? Eu acho que essa vida vale a pena você buscar o que está acontecendo com ela, entendeu? Mas uma pergunta, me responda. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não está performando? Mas eu acredito, assim, eu discordo totalmente, porque Não, vale a mas é pena justo ou buscar não? a ovelha perdida. Mas Eu é justo ou acredito não? nisso. É justo ou não? Eu não concordo com você, não Ou adianta. seja, você acha que é melhor eu demitir 400 pessoas para salvar uma, é isso? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa e Eu essa também. pessoa poder Mas ajudar isso aí essas a gente 400, tem convergência. entendeu? Só tem uma coisa que a gente está divergindo. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não está performando, é isso? Não, eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que Então, você tamo pode. Obrigado, tá? Sinto muito, tá? Tudo bem, cara? Qual que é o seu nome? Fernando, qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda, discorda do Eu ponto? discordo, porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Você não está cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como que Quem eu vou cuida construir uma é outro companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de pessoas? Você não cuida, você é um empresário. Você apenas está pensando em números. Claro que não. Não, você está pensando em números. O que produz número? Você vai trazer uma pessoa para fazer isso para você. O que produz um número? Não, você como empresário... Vamos chamar número de lucro? Pode ser. Vamos lá. O que produz o lucro? Uma venda, né? Ela falou ali, é uma venda. Eu estou vendendo o quê? Um produto, certo? Que alguém Qual que produziu. é o seu produto? O meu produto é software, educação e comunidade. Então vamos lá. Para eu vender um software, eu preciso de programadores para programar esse software, certo? Então, você está pensando em lucro. Claro que eu estou. É com esse lucro que eu vou pagar o salário de 400 famílias. Se eu não pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Mas Vamos falar de número de especificamente. 400 pessoas. Você está trabalhando aí só em cima dessas pessoas. Vamos falar de qualquer empresa. Vamos falar de empresas que empregam 10 mil pessoas. O que você está pensando? A gente está falando do salário que você começou falando no começo da entrevista, que não é uma ONG, e sim você paga um valor para aquele funcionário. Mas você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar, não é certo? Você colocou eu para sentar aqui
Do nada. Mas qual que é o ponto? Digamos que você não está performando. Você não está performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário é adequado ou não para sua empresa. Mas eu não tenho um Minority Report. Eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o que precisa. Não, você tem seu RH que faz isso. Não, mas você procura essa pessoa para fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho que você é capaz de executar a tarefa. Certo. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Cara, alguma coisa que esse funcionário não está dando certo naquele produto. Se você tem tem numa empresa, vários setores. Vamos tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não está se dando bem. Alguma coisa está acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Perfeito. Vamos identificar o que aconteceu com aquela pessoa? Você tem razão. E essa é a análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir as pessoas. O empresário, a gente está falando do empresário. Não é um empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Mas é a mesma pessoa, certo? É um empreendedor. Então, exato. Se eu contratei alguém para trabalhar naquela cadeira e se eu demitir, eu te dei um dado. Custa 5 vezes mais demitir essa pessoa. Certo. Digamos que eu abra uma vaga agora. Se eu fizer um trabalho muito bem feito e pegar uma consultoria que vai me cobrar em média 3 salários dessa pessoa só para achar a pessoa para mim, vai demorar no mínimo 3 a 6 meses. Vamos botar 3 meses. O tempo de um funcionário entrar... Lembra do teu último emprego? Quando você entrou no teu último emprego, até você falar assim, cara, eu tô bom nisso. Demora uns 3 meses. Até você pegar, entrar ali e entender o que tá acontecendo. Eu perdi metade do meu ano. Imagina que eu começo o ano, aí eu vou falar da minha companhia, certo. Eu começo o ano, eu tenho 80 milhões de reais de folha que eu pago por ano. Eu começo devendo 80 milhões de reais. Se eu não conseguir gerar lucro suficiente, pelo menos 80 milhões de reais, tem família que eu não consigo pagar. Como é que eu vou ficar? Aí eu vou consumir o meu patrimônio. E aí como é que fica a minha família, que depende de mim? As pessoas que dependem de mim, os outros negócios que eu sou sócio que dependem do meu aporte, certo? Então eu preciso de pessoas que entram ali e performam. Você acha que eu realmente quero demitir alguém que vai me custar metade do meu ano para ela voltar a produzir? E aí eu volto para a pergunta original. O que é o lucro? O lucro, ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma venda. E para eu conseguir extrair lucro, eu tenho que ter eficiência. Ou seja, o número de pessoas que diretamente está trabalhando na companhia e a qualidade do trabalho dela está intimamente ligada a essa eficiência. Se eu não demito a pessoa que é ineficiente, eu vou penalizar as outras pessoas que dependem de mim. E aqui eu estou usando o meu exemplo, mas pode usar de fábricas que empregam 10 mil pessoas e ela vai penalizar as pessoas que estão trabalhando, estão chegando no horário, estão entregando resultado, em detrimento de uma pessoa que talvez não esteja chegando no horário, não esteja entregando o resultado. Mas essa pessoa que não está entregando o resultado, ela não está precisando passar por um treinamento, renovar ela? Talvez, mas não... Eu acho que ela não pegou... E a empresa deveria fazer isso. Exatamente. Não necessariamente ela é obrigada. Ela deveria. Não existe isso no acordo de trabalho. O contrato de trabalho, vamos lá, para a definição do que é o trabalho. O trabalho é um contrato voluntário, certo? Então eu falo assim, cara, eu tenho um emprego para você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de vendas, eu olho teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não está entregando... No mínimo eu tenho que saber de vendas, né? Porque não adianta você colocar uma pessoa de gerente para... Eu tô assumindo que você sabe é muito bom. Aí você vai entrar na minha companhia e você não está entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não está entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado. Eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém que entregue resultado. Então você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, você não vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa para te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. E tá quebrando. Esse é o risco. Mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, é claro que é o que faz. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou uma ajuda de um... Selic tá 15% ao ano, eu vou arrumar empréstimo a quanto hoje? Você vai procurar um sócio, alguém vai te ajudar. Você tá indo pelo caminho errado, você tá errando nesse momento. Eu sei, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não... Não, a gente tá falando de... Exatamente, a gente tá falando realmente mas de pessoas que... Mas vamos pro lado do empréstimo, tá? A Selic tá 15% ao ano, tá? Hoje, se alguém for me emprestar um dinheiro, você concorda que ela quer ganhar... Em cima do que você pediu emprestado. No mínimo 15% ao ano. Exatamente. Mas não é sobre isso. Porque 15% ao ano eu deixo você esse é o dever da outra empresa ganhar, entendeu? O faturamento. 15% ao ano eu ganho deixando o CDB do banco. Então eu sou investidor. Eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te empresto dinheiro. Que empresa que tem isso de margem para conseguir pegar um empréstimo e valer a pena aí pagar o custo da dívida? Não tem, cara. Esse é o problema de você ter uma economia em frangalhos como a gente tem, porque sobe muito a taxa de juros e o empreendedor ele fica de mãos atadas para tomar risco. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco para poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência para ter lucro, aquelas que não são
obviamente produtivas, elas precisam ser demitidas para que eu possa contratar outras pessoas. Ela precisa ser renovada no que ela está precisando fazer para ela continuar. E se eu não conseguir renovar? Você pode ter uma melhor gerente ali, se você conseguir mudar aquela pessoa porque ela tá ruim em alguma coisa. E se eu não conseguir? Às vezes é o próprio superior dela que tá em cima, que ela não tá suportando, As pessoas geralmente não abandonam a companhia, abandonam seus líderes, você tá certo. Agora, e se eu não conseguir? E se o meu orçamento de treinamento for muito baixo? O Brasil tem 22 milhões de CNPJs. Você voltou a pensar para você, o seu lado de empresário, não pro outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da companhia. E o CLT tem que olhar pro lado dele. Mas aí quem vai empregá-los? Ele vai olhar e quem vai empregá-los, certo? Tá entendendo? E aí qual que é o problema? Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, você concorda comigo? Vão me processar e vão embora. Então não é muito melhor que todo mundo. Mas muitas das vezes, eu posso responder por mim, que eu já trabalhei em uma empresa, ela já até fechou, ela faliu. Tá bom. Que a gente ficou trabalhando com pagamento atrasado, VR caindo por dia. Então tinha gente que não ia. Era 1.001 funcionário, era dividido as pessoas. Então, tipo assim, não ia os 1.001 funcionários trabalhar naquela época, que era 2 prédios, um do lado do outro. Então, tipo assim, não vou porque eu não tenho dinheiro de transporte, não vou porque a empresa não paga o VR, não vou porque meu salário não caiu. Mas aí os demais continuam isso. Mas aí vamos lá, você tá no teu direito, a empresa não tá cumprindo um acordo de trabalho. Mas muita gente deu a mão pra continuar, manter o trabalho e ajudar a empresa. Mas a empresa não tá preocupada se o funcionário tá indo ou não, ela tá querendo saber se ela vai resolver o problema dela. O empresário quer saber do problema dele de hoje. Olha, cara, ele tá. Eu conheço vários empreendedores e eu hoje tenho 55 mil empreendedores como clientes. Eu vou te dizer, se tem algo que deixa um empreendedor em frangalhos, é ele ter que fechar a empresa. Ninguém fecha a empresa feliz. Exatamente. O empresário nunca quer perder a empresa dele. Como o CLT também não quer perder o emprego dele. Não, mas veja bem, se o empresário falhar, ele simplesmente acabou a vida dele. Se a empresa falhar, o CLT arruma outro emprego, certo? Então é fácil eu mover para outro emprego. No caso do empreendedor, ele fica com a dívida pro resto da vida. Ele não quer falhar. Mas a dívida que ele vai negociar para quitar. Ele vai quitar aquela dívida. Obrigado, irmão. O segundo tema é: quem quer emprego sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra cadeira? Tudo bem, cara? Prazer. Qual é o seu nome? Juliano. Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Você se formou para administrar a empresa. Você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você. Não. Eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não está preparado, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja cabível com o tempo que você investiu em faculdade, o tempo que você investiu de estudo. Você quer que valha a pena. Se você chegar ganhando pouco, você não quer. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai fazer o quê nesse momento? Então, essa que é a questão. Aí ele vai fazer bico, vai correr para outras coisas, né? Talvez não era melhor tentar começar de baixo e ir galgando um espaço, porque vamos pegar o teu exemplo. Eu estudei administração então, e aí eu entrei ali na empresa e falei, olha, eu não tenho vaga para você ser um administrador, mas eu tenho uma vaga aqui para você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô, eu não estudei para ser um pequeno assistente, era para eu já chegar aqui, eu fiz uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara. O sistema educacional, em algum momento na história, ele realmente, o currículo te garantia um lugar no mercado. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia, eu não olho muito o teu currículo acadêmico para te contratar. O que eu quero saber é o que você já fez na vida. Quais são as habilidades que você tem. Então, se você aprendeu isso no ChatGPT, no YouTube, no curso online, mas se você teve o que me mostrar que você é competente, bom, eu vi projetos que você fez, eu converso com você, eu vejo uma profundidade técnica naquilo que você está me ensinando, eu não estou nem aí se você é PhD ou não, né? Eu quero saber o que você tem para entregar. Então, muitas vezes, você começar, vou usar o teu exemplo, como office boy, vai te permitir aí tendo contato nas companhias ou nas áreas da companhia e ir crescendo. Eu vou dar um exemplo para você que é um super bacana, que acho que pode inspirar todo mundo aqui na roda, né? O fundador do BTG começou como office boy no Bradesco.
E hoje o BTG é uma empresa que vale dezenas de bilhões de reais. Ele começou como office boy no Bradesco, e aí, por ser office boy, ele começou a ser útil para as pessoas, e tem uma história super bacana, que ele fazia basicamente ficar levando envelope para um lado e para o outro. E aí os gerentes lá do banco, na época, lá do Bradesco, começou a pedir ele para fazer um pouco a mais. Ele saía 6, 7 horas do trabalho e falou, eu posso ficar até mais tarde e você me ensina o que você faz? Cara, se tem uma coisa que alguém gosta, é mentorar as pessoas. A gente quer ver gente esforçada querendo evoluir e mentorar. Eu, pelo menos, adoro. Isso não é uma coisa muito comum na empresa. Olha, a partir do momento que você tem uma vaga pequena, você não tem nem acesso ao seu patrão para mostrar que realmente você tem um potencial. Esse caso, ele não era um patrão, tá? Ele era um gerente do banco ali. Então, e como o cara era o office boy que interagia com ele o tempo inteiro, ele viu que esse menino, ele era muito trabalhador, muito esforçado, e falou, posso ficar até depois do tempo, você me ensina o que você está fazendo para eu te ajudar? Aí o cara falou, bom, você vai fazer o meu trabalho? Então demorou. Toma aqui que eu te ensino, você vai fazer fechamento comigo. Ele foi aprendendo, virou gerente, daqui a pouco virou superintendente, daqui a pouco virou um diretor do Bradesco, daqui a pouco ele fundou o BTG. E ser empreendedor é exceção mesmo, né? Se todo mundo fosse ser empreendedor, quem quer ser CLT? Na verdade, é uma sinergia, é uma simbiose entre os empreendedores e os trabalhadores, que somos nós, eu e você, que produzimos riqueza desse país. Os burocratas, eles só consomem as nossas riquezas, eles não produzem nada. Eles vivem do seu trabalho e do meu trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, começar por algum lugar é preciso. Eu não sei se é começar como office boy, mas começar com alguma oportunidade. Mas o tema do debate, pelo menos o exemplo que eu usaria, é que muitas vezes eu vou pegar um exemplo. O jovem fez engenharia. Então, o sonho dele era começar num emprego onde ele entra ali como engenheiro. Talvez não há tantos empregos assim para engenharia, dependendo do tipo de faculdade que esse jovem fez. Então a gente já viu casos que, infelizmente, esse jovem formado em engenharia, ele está sendo Uber. Mas aí ele está fazendo Uber, pelo menos ele não está passando fome, pelo menos ele consegue ajudar em casa, ele está dando um jeito dele. Se ele chega ali, eventualmente, numa companhia e fala, cara, o que tiver para fazer tá bom, me dá aqui e eu vou galgando um crescimento, pode ser um caminho, né? A questão que eu quero levantar aqui é o seguinte, que muitas vezes esse funcionário que fala, o que ele produziu, o que ele está produzindo, ele tem que ter o espaço para produzir. Se ele não tiver o espaço para produzir, ele não vai produzir. Valeu. Tudo bem, mano? Oi, tudo bem. Vamos lá, Davi, qual é o teu ponto sobre o tema? Então, eu acho que você vir de baixo, se submeter a vir de baixo para poder crescer, não é um problema quando você se predispõe a isso. Mas se você já está entrando no mercado já de baixo e daí você começa a subir e aí você é demitido por alguma coisa, de um contrato temporário, uma empresa que não dá um suporte para você, uma infraestrutura que realmente te dê uma valorização, um desenvolvimento, às vezes essa parte da pergunta de falar que quem quer, pode e consegue arrumar emprego, é só ter força de vontade. Não é. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu tive muitos trabalhos temporários, eu mando currículo todo santo dia. Eu acho que você começar de baixo não é uma vergonha, nenhum problema. Nenhum. Você está me falando então que tem uma escassez de trabalho no Brasil, é isso? Tem uma escassez. Você sabe qual é o desemprego no Brasil hoje? Com a taxa de desemprego, não. 7%. 7%. 7%. Então, assim, e qual que é o turnover do Brasil? Ou seja, turnover é quando a pessoa sai do emprego, né? Por ano, o turnover médio do Brasil é de 50%. Ou seja, tem um giro muito grande de emprego. Então, tem muita rotatividade. Talvez isso é um grande problema também. Mas, na verdade, é uma oportunidade para quem está buscando. Porque se tem rotatividade, abre-se uma vaga. Talvez você está pegando uma experiência pessoal que, infelizmente, você está tendo, sinto muito, tá? De tentar conseguir um emprego, mas tentando colocar isso como uma verdade. Isso não é uma verdade. Você tem muitos empregos no Brasil. Talvez não tenha exatamente o que você quer. Pode ter bastante emprego, pode ter que partes do país tenha bastante emprego, uma rotatividade maior. Eu estou falando pela minha experiência aqui Qual que é o teu Paulo. caso? Qual que é a tua profissão? O que você está buscando? Eu estou fazendo gestão de RH tá bom. E trabalho com administração também. Durante toda essa minha trajetória trabalhando, eu trabalhei muito com empregos curtos. E não foi por que eu quis, que eu não queria me desenvolver ou minha falta de desempenho. Eu não
consigo acreditar nisso pela forma que eu me esforço, pelos cursos que eu faço. E quando as pessoas te demitiam, qual que era o feedback que elas te davam? Não tinha feedback. Isso era um grande problema das empresas que eu passei, pelo menos. Que é um baita erro do gestor, né? No final do dia. Ele tem que te demitir com feedback. Mas no final do dia, aquilo que eu te falei, cara, como empreendedor, ninguém vai te contratar querendo te demitir. O meu sonho é que alguém entre e fique na minha empresa para sempre. Se eu tivesse uma lâmpada mágica para esfregar e fazer esse pedido, esse seria o pedido. Se você está sendo demitido, é um feedback que o mercado está te dando, por mais que ele não esteja te dando diretamente, que é, existem coisas que você pode melhorar. Depois eu te dou um toque ali, tá? Me lembra disso. Tudo bem? Como é que é seu nome? Bárbara. Prazer, Bárbara. Tudo bem? Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia... Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? Não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? Eu sou filho de uma empregada... de uma cabeleireira e um policial militar, eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela, junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte, e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor sombra de dúvida. Você acha saudável isso? Para mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT? Pode. E ficar ganhando 3 mil reais por mês para sempre, tendo condições de trabalhos que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Ela pode mudar de emprego, ela pode procurar um lugar onde tem um home office. Mas a gente acabou de falar que tem um problema super sério para empregos. Tá difícil arrumar emprego. Não é verdade. Tem 7% de desemprego no Brasil só. Não é um problema muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover. Eu tô te dando dado. Você tá pegando uma experiência pessoal, que eu sinto muito que você esteja vivendo. Não. Mas colocando pra mim não é um problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim não é um problema. Eu tô falando de um problema social. Eu entendi. A gente tem problema assim. Aqui todo mundo teve problema para arrumar emprego. Não é uma coisa simples. Mas aí é o que a gente falou no debate. É a gestão de expectativa. O que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. E a meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. Vou te falar um negócio. Tudo que o empreendedor quer é que alguém que entregue valor para a companhia dele. Ele quer pagar bônus para isso. Ele quer muitas vezes fazer com que as pessoas sejam sócias dele por isso, entendeu? Se você não é verdade. Eu faço isso. São muitos. Eu já trabalhei em 10 empresas, eu tenho 26 anos, eu tenho pós-graduação, eu fiz faculdade, eu tive Então por que você não está procurando emprego? Porque eu tive muita experiência e eu acho que as pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho e já posso entregar, e eu não sou contratada para aquela vaga específica, entendeu? É porque você está escolhendo demais, você tem que construir o Mas teu eu caminho, posso menina. escolher demais. Eu tô te falando, eu sou contratada... A tua vida permite porque você tem formas de viver... Não, porque eu não preciso trabalhar para outra empresa. Eu posso empreender, mas para ganhar um salário normal, entendeu? Tipo, isso aí um valor você tem razão. Específico. Eu posso... Hoje eu faço isso, Olha eu sou o dado artista, que eu vou te dar. Por exemplo. Quanto que você acha que, na média, um empreendedor brasileiro, um dono de empresa, ganha por mês? Eu queria te perguntar isso. Chuta para mim um número. Você disse para mim que sua folha de pagamento é 80 milhões. A minha. Mas quanto que você acha que na média... Quanto você fatura por mês? 500 milhões por ano. Agora me fala o seguinte, na média... Como isso? Não faz sentido. Ué. 80 milhões por mês você paga de... Não, 80 milhões por ano. Por ano, tá. Me fala um negócio, quanto que você acha que um empreendedor ganha por mês, bota no bolso por mês na média? Depende do empreendedor, depende da empresa, depende do negócio. Se for chutar um número da média brasileira... Não sei te dizer. Chuta, Me fala você que é um empreendedor, eu quero saber esse dado. Eu vou te dar um dado, você vai ficar chocada. Diga. Mais ou menos 3 mil reais. Eu trouxe o dado pra vocês que eu sabia que vocês não iam acreditar. Ó. Então, cara, vai ser CLT, velho. Lê pra turma aqui, ó. O que eles estão falando aqui? Quase 70% dos empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. Esse dado do Sebrae, não é verdade? De quando esse dado aí? Me fala. Agora, do ano passado. Do ano passado, quando? Ali, ó. Olha a datinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Dado de... É, de 9 de 10 de 2023. Não, é 2 anos já, quase. Mas não vai mudar muito, concorda? Obrigado, tá? Bem, irmão, vai dizer o nome? Não, Lucas. Prazer. Imagina, Lucas, você tomar risco, começar o ano sem saber se você vai sair vivo desse ano pra ganhar 2 salários por ano. Vale a pena ou não? Não, mas assim,
Quando a gente entra Vale a pena, empresa... se der certo, né? Se der errado, não vale. Pô, é o seu negócio, você tá construindo algo, mas quando a gente entra numa empresa, você é empresário, eu tô trabalhando ainda a minha identidade profissional. Legal. Eu acredito que todo mundo poderia estar fazendo isso, mas quando você chega numa empresa, você tem que fazer o previsto das 8 às 18 e Pelo você menos. não tem espaço para mostrar o seu talento. Ué, mas das 8 às 18 você vai fazer o quê? Você faz o previsto, você abre uma planilha, você coloca os dados. Ali você vai mostrar seu talento, pô. Não é? Seu talento operacional ali. Mas é o previsto. Que eu quero nessa função. Imagina, você falou de abrir a planilha. Digamos que você seja um analista, tá? E que você me entregue ali insights que vão permitir com que eu aumente o lucro da minha companhia. O que você acha que eu vou fazer com um cara igual você? Você acha que eu vou querer te mandar embora ou querer fazer com que você cresça na companhia? Você tá me gerando dinheiro. Você concorda comigo que eu vou querer que você me gere mais dinheiro? E aí eu vou te remunerar mais, senão você vai embora, né? Sim. Se você é talentoso. Então você desenvolve o seu talento através do trabalho, executando aquilo que você está fazendo. E olha que maravilha. Em outro momento, você ia ter que ir para uma pós-graduação para aprender essas coisas. Hoje você abre o chat GPT e fala assim, cara, o que tem de insight para eu fazer uma análise melhor aqui? Ou talvez você nem faz, você usa o Manus, que é uma outra AI, para fazer essa análise para você. Eu não tô nem aí como empreendedor, só quero pronto. Se você me entregar o dado e falar assim, Thales, investe nesse negócio que eu tô te falando aqui, ó, fiz a análise para você, isso vai ser bom pro negócio. E é bom eu falar, parabéns, irmão, continue fazendo isso. Daqui a pouco eu vou falar, cara, eu quero que você agora seja gerente, contrate outras pessoas, eu quero que mais pessoas façam o que você está fazendo. Por quê? No final do dia, a função da empresa é gerar lucro. E eu preciso de pessoas que me ajudem a gerar lucro. Porque enquanto eu sou um pequeno empreendedor, um microempreendedor, sou eu fazendo ali, dando um jeito. Para eu crescer essa companhia, eu preciso de gente. Eu preciso de gente melhor do que eu tecnicamente. Se essas pessoas me dão dinheiro, eu quero remunerá-las, porque senão alguém vai contratar, pô. Né? Tem 22 milhões de CNPJs no Brasil, tem um monte de gente tentando contratar. A minha empresa é o tempo inteiro. As pessoas tentando contratar meus funcionários porque são muito bem treinados. Então, se eu não remunerá-los melhor, eles vão embora. Eu vou ter o trabalho de tentar contratá-los novamente. Eu vou ficar perdendo tempo com esse negócio. Com certeza. Nesse cenário hipotético é muito bonito. Se supostamente todas as empresas fizessem isso, ia ser excelente. Sextou o dado do microempreendedor do Sebrae. Só que o Sebrae... Não micro não, é a média do empreendedor brasileiro. É que o Sebrae... Ele é o maior órgão de apoio ao microempreendedor e ao pequeno empreendedor do Brasil. Mas ele tem um censo de todas as empresas brasileiras, Eu faço faculdade lá, no próprio Sebrae. Legal. E bom, não é muito assim que acontece. Geralmente eu acredito que todo mundo aqui pode concordar, né? A gente que está no papel de quem está executando operacional, a gente faz o mínimo ali, porque não importa, se a gente faz o mínimo, se a gente faz o médio, se a gente faz o máximo, o resultado é sempre o mesmo. Irmão, o pior é quando tem alguém de falar uma parada, de verdade, ali. Aqui, um conselho de amigo. É uma pena que você faça isso com você mesmo. Porque para a empresa, se você está fazendo o mínimo e daqui a pouco tem alguém que vai fazer um pouco mais, ele te demite e contrata outro. Mas você não vai se dar a oportunidade de se desenvolver e conhecer a sua potência. Então eu, quando estava na tua cadeira, quando eu fui funcionário, e já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Hoje não, hoje eu tô demitido. Não, mas eu já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Eu trabalhava, cara, até 11, meia-noite sem precisar. A turma saía às 7 horas da noite, eu trabalhei no Ortobon. Eu lembro que a gente tinha que bater o ponto. Eu batia o ponto, voltava escondido pra minha sala, fechava a porta e ficava até 11, meia-noite. Na época eu tava fazendo o e-commerce dos caras. Por que eu tava fazendo isso? Não era pra empresa, não. Era por mim. Então você fazer o mínimo, você tá se enganando. Você não tá enganando tua empresa, não. Não tá enganando teu patrão, não. Entendi. Não é o que eu faço, mas é algo que eu trouxe pra gente discutir. Tamo junto, moleque. Valeu. Tamo junto, meu brother. O terceiro tema é: a culpa da demissão é sua. Bem, irmão. Bem prazer. Tá bem vestido, hein, moleque? Estiloso. Tá estiloso. Qual que é a tua opinião sobre o tema, cara? Bom, eu não concordo com a situação, porque eu acho que muitas vezes o funcionário ele se dedica, se esforça, dá o máximo de si dentro da empresa, e muitas vezes quem é valorizado é quem menos trabalha, quem menos faz as coisas dentro da empresa. Ó, eu trabalhei numa empresa que eu cheguei cerca de um mês, por volta de um mês, e eu me dedicava ao máximo, cortava a placa de radiestesia, sabe? Eu não sei o que é radiestesia, de desenhos mas de radiestesia, para tratamento de radiestesia. Tá. E me dedicava pra caramba, assim, de verdade, em todas as minhas funções, limpava o ambiente, e quem ficou foi a que menos fazia as coisas dentro da empresa. Que puxava saco, que conseguiu galgar o caminho dele. Eu não sei se ela puxava saco. Vou te falar o que acontece. Ou seja, você tá me dizendo cara, eu trabalhava muito bem, eu me esforçava, eu fazia mais do que era pedido, Sim. e eu não era reconhecido. Essencialmente é isso que você tá falando pra mim. Sim, mas é sempre assim, que todas as empresas não é verdade. A minha não é assim. Que eu já passei. A minha não é assim. Quem é bem gerido não é assim. Ué, quem sabe? Tem vaga aberta. Mas a verdade é,
O que você tem que fazer no final do dia, quando você não tá se sentindo reconhecido, isso vale para todos vocês, você tem que pedir demissão. Porque se você é um bom funcionário, se você faz mais do que é pedido, vai ter empreendedor sério que tem uma boa gestão. Mas como que a gente vai pedir demissão se a gente não tá precisando do dinheiro? Você vai procurar outro emprego. Você vai mandar currículo. Emprego você não vai buscar surge uma assim do agência. nada. Não, a gente se dedica, a gente faz o máximo na empresa e quem fica geralmente é quem menos trabalha, Não cara. é verdade. De novo, você tá pegando uma experiência pessoal sua Não e foi só traçando isso uma como experiência, verdade. foram várias experiências na minha vida. E tem várias pessoas que já passaram pela mesma experiência sua, que não quer dizer que seja uma verdade, nem a maioria. Certo? Então, o que acontece é, quando você não está se sentindo reconhecido, você tem uma escolha. O contrato de trabalho, ele é uma escolha. Você pode ou não ficar. Tá? Pô, mas... Beleza. Parabéns, hein, irmão? Valeu. Vamos lá. Eu vou discordar de você novamente. Tá bom. Porque eu sou um dos 28 desempregados aqui com aparência diferente. Cada um sua aparência. Eu fui demitido por causa da minha aparência. E foi dito Você tomou esse feedback? Você não aparenta bem? Não. Depois de 10 meses, a síndica queria que eu cortasse o cabelo. Sendo que eu me ofereci pra cortar o cabelo quando eu entrei no meu emprego. Certo. Aí você fala que posso mudar porque eu tenho um currículo? Não. Não, você pode cortar o cabelo. Eu posso demitir. Não. Eu, quando eu entrei... É uma escolha, certo? Não. Você pode falar, não quero mexer no meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. Então vai 10 meses depois, não. Se você tá ali fazendo uma entrevista, você me passa que eu vou mudar a aparência, beleza. Você sabe que ela não pode falar isso com você na entrevista, Eu sei né? disso. Juridicamente ela não pode falar. Na empresa. Ela pode, por exemplo, depois que você tiver contratado, não. falar assim, cara, posso te dar uma sugestão? Ela pode não contratar. Existe um padrão aqui e tal. Você vai ouvir. Você quer pô, se adequar a esse padrão ou não, e você pode falar, não, eu não gosto me do meu enquadro, estilo, não vou trabalhar naquele ambiente porque eu não sou... Perfeito, e você vai para outro emprego. Exato. Não, então, no começo eu vou estar avaliando isso. Agora eu vou te dar a minha opinião sobre o que ela fez. Ela fez errado. Exatamente. Eu não faria assim. Se pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema... Pro meu ambiente não tem problema nenhum do teu cabelo, mas pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema, eu não deveria te contratar. Então já começa por aí. Exatamente, é isso que eu penso. Mas você falou pra pessoa, tipo assim, vai procurar outro emprego. Não, óbvio. Eu vou começar tudo de novo, vou bater em porta de outro lugar, então, fazer exame, etc. Não, eu nem pedi pra ir pra ela me ligou, entendeu? Mas então, você só tinha duas escolhas ali. Ou você, no caso, que você tá me contando, né? Não, mas o meu, ou você corta o cabelo, emprego, eu tava indo muito bem. Com meus clientes, eu tava indo muito bem. Então, eu tava fazendo meu trabalho muito bem. Eu entendo, mas aí você tem, sei lá, uma pessoa que era tua chefe, que ela que tinha a caneta e ela que ia tomar a decisão, ela te deu um feedback. Você pode ouvir e seguir na companhia ou não e arrumar outro emprego. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é seu ponto aí? O que você acha sobre o tema? Eu discordo, porque eu tinha um sonho de trabalhar no banco. Eu comecei terceirizada na empresa. Eu trabalhei por 13 anos nessa empresa. Me dei o máximo. Eu me cobrava, não precisava ninguém me cobrar. Eu mesmo me cobrava. Só que eu adoeci, tive burnout. E aí, eu tive que ficar afastado pelo INSS. Quando eu voltei, eles me desligaram. Olha, primeiro eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? E segundo que é o seguinte, a companhia, no final do dia, eu não acredito que ela tenha te desligado só porque você ficou afastada há um tempo. Mas porque os teus atos no trabalho, em algum momento... Ele incomodou quem é o teu gestor. Não tinha como, sabe por quê? Porque... Eu não posso julgar porque eu não conheço. Não, porque eu vou seguir o que você tá me dizendo. Porque assim... Mas eu tô falando do lado de alguém que é gestor. Eu não vou gerir alguém que é importante. Eu não vou demitir alguém que é importante pra mim. Não faz sentido. Mas quando eu voltei, eu sabia que eu estava na estabilidade e eu fiz de tudo pra me destacar justamente pra não ser desligada. Entendi. Então, assim, eu acho que foi uma injustiça, porque foi o meu sonho. Eu fiz 2 faculdades pra entrar. Eu deixei o meu filho, muitas vezes, pequeno para trabalhar. Quando eu trabalhei home office, eu não parava nem para almoçar. E eu fiquei doente de tanto trabalhar. Não fiz o mínimo, que nem você falou. Sim. E aí, eu fui mandada embora. Acho que é o seguinte, a julgar pela informação que você tá me dando, eu concordo contigo. Foi uma injustiça mesmo, né, o que fizeram com você. Eu não sei qual foi os motivos que eventualmente eles te deram ou eventualmente eles usaram. Eu fiquei doente. E eu nem tô aqui para defender a empresa que te demitiu. Acho que eu tô aqui para defender um tema que é apartado da experiência pessoal que cada um aqui viveu, que é a demissão é culpa do funcionário. Então, mas a culpa não foi minha. Com relação a esse tema, eu concordo com você que a culpa não foi sua. Porque tá? A gente tá alinhado. A gente tá alinhado nisso aí, que foi um erro da companhia de ter te demitido, dado que o que você tá me dizendo, os fatos, é isso. Eu não teria demitido alguém nesse caso, tá? E, de novo, não estou aqui para poder defender a companhia, não sou advogado de companhia. Não, sim. Só que, assim, eu ouvi do meu gestor, quando eu voltei,
que mesmo eu doente, eu estava assim, mesmo assim, com as dificuldades que eu estava, com as limitações que eu estava, que eu não poderia continuar naquele cargo, porque nenhum gestor queria trabalhar comigo, porque eu estava doente. De novo, não estou aqui para defender a companhia. Dados os fatos que você está me dando, realmente foi uma demissão injusta para você, mas a vida é injusta, a gente sabe que né? A gente deveria buscar justiça na nossa vida, e a forma que você tem de fazer isso, você tem N formas, desde caminhos jurídicos ou até, cara, como você é uma boa funcionária que você falou e já tem experiência, com certeza você deveria conseguir se recolocar. Sinto muito, tá? Você acha que em todos os casos a culpa da demissão é do funcionário? Não. Por exemplo, o caso dela, dados os fatos que ela me deu, não é do funcionário. E você não demitiria alguém que ficou afastado por 6 meses, você falou? 6 meses. Sendo que você me falou que se o funcionário não tá dando lucro, ele não é útil. Pois é, mas no caso é o seguinte, se ela é uma pessoa que está sempre em destaque, batendo as metas dela, e ela teve um problema de saúde, que ela se afastou, não quero perder essa pessoa. Eu quero que ela se recupere. Deixa eu lembrar de uma palavra que ela falou. Ela teve um burnout por conta do trabalho. Perfeito. Aí a gente já sabe que tem um problema ali. Seus funcionários, você está acompanhando se seus funcionários têm problemas? Estou. Eles têm, inclusive, suporte psicológico para isso. Exatamente. E acontece, tá? Eu já tive casos de burnout na minha companhia. Agora, o que a gente faz quando há caso de burnout é suportar aquelas pessoas, porque se ele tá ali e ele não foi demitido ainda, é porque eu quero que essa pessoa trabalhe. Porque bom funcionário. Porque é um bom funcionário, porque entrega resultado pra companhia. Entendi. Eu não faço favor pra ninguém, tá? Eu só estou contratando as pessoas porque eu preciso das pessoas. Se eu não precisasse, eu não ia contratar. Empresa não é ONG, foi o que a gente começou a falar aqui. Eu mantenho uma pessoa no trabalho dela porque ela traz lucro pra companhia. Então, se eventualmente eu preciso que essa pessoa se afaste para ela se recuperar, mas eu não consigo achar uma pessoa melhor que ela no mercado, eu quero que ela volte, eu quero que ela se recupere. E foi o conselho que eu dei pra moça que estava aqui agora. Eu falei, olha, sinto muito que isso aconteceu. Eu não sou advogado da empresa, não estou aqui para poder defender a companhia. O que você tem que fazer, dado que você está se tratando daqui a pouco, é procurar uma outra companhia, porque você tem experiência, você é batedora de meta, você é destaque. Você demite muitas pessoas hoje ou você faz esse acompanhamento? Eu demito muitas pessoas e também faço acompanhamento. Eu faço os dois. Quantas pessoas você demite? Opa, centenas. Centenas de pessoas, sim, centenas de pessoas por ano. E também contrato centenas de pessoas por ano. Centenas? Centenas. É isso aí. De novo, eu não sou ONG, eu não tô aqui para fazer caridade, eu tô aqui para fazer com que a companhia tenha mais resultado e que entregue valor para o meu cliente. Se a pessoa é essa pessoa, eu quero desenvolvê-la, eu quero que ela cresça na companhia, porque vai ser bom para mim, para minha companhia. Entende o ponto? A sua liderança tá alinhada com você? Super alinhada. É uma pergunta muito importante, porque as lideranças não estão alinhadas, elas não estão acompanhando se a pessoa tá dando resultado de verdade ou não. De novo, a gente está generalizando, isso não é verdade. As lideranças, como se todas as lideranças. Algumas lideranças. Estamos num debate onde tem 28 pessoas que concordam com esse ponto e você é um empresário que conhece outros empresários que concordam com outros pontos. Sim, mas então a gente não tá tirando um dado do nada, a gente tá tirando um dado de experiências de cada um aqui. Chama experiência empírica, né? Então eu tô pegando minha experiência de vida. Mas aí a gente tem que ter uma definição para isso, né? Não posso falar as lideranças não são alinhadas. Algumas lideranças não são alinhadas. Não são todas. Então concordamos nesse ponto. Essas precisam se preparar. Inclusive, minha companhia ajuda elas nisso. Para que eles sejam melhores líderes, para que as companhias sejam melhores geridas, para não perder pessoas boas, como provavelmente algumas das pessoas que estão aqui podem ser que sejam boas. Como a moça que estava aqui debatendo comigo, eventualmente é uma boa funcionária. Então. Estão alinhados. Voltando à questão do burnout, eu não consigo mais me recolocar no mercado justamente pelas sequelas que eu fiquei devido ao burnout. Ou seja, eu tenho sequelas psicológicas que me impossibilitam de trabalhar. Eu tomo remédio, eu faço tratamentos e eu perdi todos os benefícios da empresa de convênio, enfim, justamente pelo problema que eu tive. E hoje eu não consigo mais trabalhar. Eu já tentei passar por algumas entrevistas, já tentei ir em treinamentos e eu comecei a passar mal. Justamente porque hoje eu tenho essa dificuldade. Veja, primeiro como eu te disse, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Eu imagino que deva ser muito duro você querer fazer alguma coisa e não conseguir. Você tem que procurar um caminho para que você consiga resolver isso. Eu não sou médico, eu não tenho profundidade para debater isso, eu não consigo... Eu sempre fiz o meu tratamento, só que faltou respaldo. Eu não tô falando que você não tá fazendo. Não, sim, mas assim, e de novo, não sou advogado da empresa, não tô aqui para defender eles. Mas faltou respaldo da empresa
Quando o burnout, que agora está mais, o pessoal conhece mais, agora ele está mais em alta, infelizmente, as empresas elas não colocavam pessoas qualificadas para nos ajudar, para nos entender o que está acontecendo com essa pessoa, que nem a nossa amiga falou. Posso te dar um dado do negócio que acontece? Sim. Que eu vejo? E eu já passei por isso, tá? Tem pessoas que o caso é sério, como o seu, que pelo que você está me falando parece sério mesmo e é grave, a pessoa realmente tem burnout. Agora, você reconhece, ou pelo menos sabia, de pessoas que inventam isso também? Então, as companhias, muitas vezes, eu já passei por isso. Burnout. Opa, eu já passei por isso. As pessoas inventam. Quem vai querer tomar remédio tarja preta? Mas aí ela toma remédio. E quando não toma? E quando fala, eu tô burnoutado, eu não posso trabalhar. O psiquiatra, ele não... O psiquiatra identifica que, de fato, se a pessoa tem Se você tiver o laudo, tá falando. E quando o laudo vem negativo? Ela fala, não, mas eu tô. Não, mas aí... Aí é o transburnout, né? Ele se sente com burnout sem burnout. Mas aí você vai passar por uma perícia pelo Não é? Já viu esse caso? Não tem o transburnout? Mas aí você vai passar por uma perícia. Você tem razão. O que eu tô dizendo é quando a perícia vem, o psiquiatra fala, não tem burnout. Não, mas eu me sinto com burnout. Então você é transburnoutista. É outra situação. Mas eu tô falando assim, quando a pessoa vem, porque eu fiquei afastada pelo Não tô fazendo brincadeira com o teu caso, tá? Eu não conheço o teu caso. Tudo bem. Você entendeu que eu não tô brincando com o seu caso, né? O quarto tema é: o mercado tá cheio de profissional mimado e sem resiliência. Eu não contrato gente woke pra minha companhia. Quem quer debater? Vamos lá. Meu grande debatedor, qual é o teu ponto sobre o tema, irmão? Eu discordo, vamos lá. Quais são os benefícios da sua empresa para você escolher o que você quer dentro da sua empresa? Salário bem acima do mercado, bônus, possibilidade de se transformar em sócio, ter contato com empreendedores do Brasil inteiro, ter acesso ao melhor programa de formação executiva do Brasil, tem bastante benefício. Na sua empresa, vamos falar dos empresários em geral. Não, que o benefício hoje... da minha. Tá, qual que é o benefício hoje? É o Vale Transporte? Depende da companhia. Não, porque Vale Transporte não Mas esse não é o tema do debate. Não, o tema do debate é que o mercado está cheio de profissionais sem resiliência. Ele está querendo escolher. E muitos chegam ali e falam, mas qual que é a diversidade da companhia? O que a companhia tem a ver com isso? Só que o jovem aprendiz que quer aprender a trabalhar, ou a sua empresa vai pedir experiência no mercado. E ele não tem experiência, pessoa. Você tem que dar esse espaço para ele aprender. Eu tenho, mas por que eu tenho que dar? Ué, a empresa tem a obrigação de dar espaço para alguém? Como que a pessoa vai trabalhar se ela nunca trabalhou? Aí você quer experiência. Ela vai ter que galgar o caminho dela, irmão. Da mesma forma que o empreendedor, ele tem que galgar o caminho dele. Então, se ela está estudando, ela pode escolher sim. Então ela pode escolher para onde ela vai e o valor que ela quer. O empreendedor não tem obrigação de aceitar. E ele também não tem obrigação de aceitar o que a empresa concorda, entendeu? Não, mas se liga. Você que está buscando emprego. Vamos colocar, você é o jovem empreendedor. Você está buscando um emprego. Eu não tenho obrigação nenhuma de te contratar. Certo. Certo? Eu não sou ONG. Eu não sou governo. Exatamente. Eu sou empresa. Se você me provar... eu não sou escravo para você... Tipo, mas ninguém está falando que você é escravo. Ninguém está falando que você é escravo. O ponto é, se você quer trabalhar na minha companhia, você tem que provar que você tem competência para entrar lá. Exatamente. Um contrato de trabalho é um contrato livre, onde eu contrato quem eu quiser e você trabalha se você quiser. Exatamente. Você seria escravo se eu fosse te obrigasse a trabalhar lá. Então eu te boto numa fazenda e você fala, não quero trabalhar mais aqui. Eu trampo a porta, te prendo lá. Isso é escravidão, é crime. A Polícia Federal tem que cuidar disso. Não, aí você coloca no contrato, vamos trabalhar de segunda a sexta, final de semana, hora extra, se quiser. Você vê que seu funcionário se não você tá quiser trabalhar te produzindo no final de semana porque não quer fazer hora extra, porque não é obrigado, aí você vai mandar ele embora. Vamos deixar o pessoal que tá fazendo hora extra. Vamos lá, se eu preciso de hora extra e eu tenho um limitante ali para poder pagar em pessoas, para um gasto de pessoas, e eu tenho pessoas que querem fazer hora extra e outras que não querem. E de repente outras que não querem, eu vou priorizar quem? Eles. Claro. Não, mas se você colocou... Exatamente, você tá demitindo pessoas porque não tá fazendo hora extra, é isso? Ué, se eu tenho que fazer uma escolha, qual é o problema? Eu tenho obrigação de manter pessoa que não tá fazendo hora extra se eu preciso de gente que faça hora extra? Eu acho que sim. Claro que não. Aonde que na lei tem essa obrigação? Então, mas por que você quer demitir a pessoa? Ué, se eu tenho uma escolha, eu tenho 100 reais, 100 dinheiros para pagar essas pessoas. E eu tenho gente aqui disposta a pegar esses 100 dinheiros aqui. E tem outro aqui que não quer. Eu vou ficar fazendo o que com ele na companhia? Ou eu preciso de mais força de trabalho. Essa pessoa fala, eu não quero fazer hora extra. Fala, beleza, tem alguém que quer? Quero. Obrigado, irmão, pelo tempo que você trabalhou aqui, tá aqui seus direitos. Vem pra cá, você tá demitido, eu contrato outro. O que tem de errado nisso, pô? É um contrato livre de trabalho, você fica se você quiser. E eu também fico com você se eu quiser. Certo? Se a empresa se transformar numa ONG, aí é outro caso. Mas não, eu preciso ter lucro, preciso ter resultado. Aí que entra a meritocracia. Quem trabalha mais se esforça mais e é tecnicamente entrega resultado. Eu tô demitido desse assunto. Valeu, mano. Qual que é o seu nome? Vitória.
Vamos lá, Vitória, qual que é o teu ponto sobre o tema? Então, se você quer que a pessoa faça hora extra, por que você não contrata ela de segunda a sábado? Posso fazer isso também, mas é que o tema do debate nem é esse, a gente só entrou ali, né? O tema do debate aqui é, a gente está com o mercado, com pessoas, que inclusive tem até um termo para isso, né? Nem, né? Que nem trabalham nem procuram emprego. Não são todos, a gente não pode analisar tudo. Alguns não têm resiliência, alguns entram com a cabeça que tá cheia de direitos, mas também não quer também jogar à luz das suas obrigações. Alguns entram em companhia, por exemplo, e falam, aqui se não tiver home office, eu não quero trabalhar aqui, tá bom. E você acha que então, a gente não tem que ter direitos? É claro que tem que ter direitos, mas qual momento que eu falei que não? É só que também tem que ter obrigações, certo? Mas um funcionário que cumpre as suas obrigações, você acha que ele não tem que ter um direito? Claro que sim. Em momento nenhum eu falei que não. A gente está alinhado nesse tema. Sim. O ponto aqui que a gente está falando você tem funcionários que são mimizentos, que acham, mas agora eu tenho que ter café da manhã na companhia. Se a companhia puder pagar e for do interesse da companhia, ela vai botar. Se for bom para a companhia, ela vai botar. Aí o funcionário fala assim, eu tenho que ter direito de café da manhã. Desculpa, então, você não tem que ter, você tem que procurar uma outra companhia que dá café da manhã. Você tem que ver algo que é bom para a companhia e para o funcionário, não só para a companhia. Todo empreendedor que é bom vai ver isso, porque senão, o bom, eu tô falando o bom. Todo então, empreendedor que é bom... Opa, tem. Na minha companhia é assim. Em vários dos clientes, eu tenho 55 mil companhias como clientes, vários são assim. Por que acontece isso? Porque é do interesse da companhia manter as pessoas boas, motivadas e com o pacote certo. Senão alguém vai lá e vai tomar esse bom funcionário de mim. Acredite em mim, nenhum empreendedor quer perder gente boa. Se você for boa o suficiente, sempre vai ter um espaço para você na companhia. Então quer dizer, se eu entrar na sua empresa, vai querer te perder. E um ano eu me destacar, eu vou se tornar sua sócia? Não necessariamente, mas já aconteceu. Já aconteceu em 6 meses tornar sócio da minha companhia. Pode pesquisar meu nome na internet que você vai ver. Já aconteceu de pessoas trabalharem comigo e ganhar dezenas de milhões de reais em sociedade. Sem investir um real. Investir o trabalho? O trabalho é tudo que eu preciso. Muitas vezes, hoje, na minha companhia, tudo que eu preciso é trabalho. Quem trabalha duro. Então, no caso, se eu entrar na sua empresa e daqui a um mês eu me esforçar bastante, você vai aumentar meu salário? Não necessariamente esforçar, entregar um resultado. Entregar o resultado que você precisa, você vai aumentar só o meu salário? Você vai aumentar teu total comp com bônus. Na minha companhia, por exemplo, metade é bônus, metade é salário. Então, metade do teu resultado é um variável em cima daquilo que você traz para a companhia. Isso é meritocracia, na veia. Quem entrega mais para a companhia ganha mais resultado. Mas eu não faço isso porque eu sou bonzinho. Eu faço porque eu preciso ter um pacote desse para manter as melhores pessoas. Senão, o meu competidor vai roubar essas pessoas de lá. Entendi, tá bom. Tá bom? Qual que é a tua visão sobre o tema? Bom, é o seguinte, eu vou falar de acordo com que eu trabalhei, tá? De acordo com a minha visão. Certo. Eu trabalho com crianças, jovens e adolescentes, né? Tá bom. E hoje nós temos uma geração totalmente diferente da sua geração e da minha geração. Considerados, entre aspas, e rotulados pela sociedade de mimados. Ou seja, não é que eles sejam mimados. Eles precisam estar preparados emocionalmente, né, socialmente também, para serem inseridos no mercado de trabalho, ainda mais como uma grande empresa como a sua, certo? Então, você rotulando esses jovens no mercado de trabalho como mimados, como você vai demonstrar a eles uma maturidade da tua empresa? Entendeu? Eu tenho 400 funcionários, nenhum é mimado, nenhum é woke, todo trabalha muito. Então a gente não pode falar que todos os jovens são assim, a gente pode falar que alguns são mimados. Os meus que trabalham comigo, a idade média da minha empresa é 26 anos. Não são assim, são super trabalhadores, são com muito propósito, adoram o Brasil, adoram produzir, gostam do que a gente faz, querem crescer na companhia. Qual o seu critério de avaliação em relação a esses jovens que você fala que são mimados, que não são contratados pela sua empresa? Qual o seu critério de avaliação? Eu resumiria em uma frase: aqueles que querem todos os direitos sem nenhum dever. E você acha... E o Estatuto da Criança? Onde entra na tua empresa? Eu nem conheço o Estatuto da Criança, eu não posso debater isso. Então você contrata pessoas... eu não contrato criança. Então você contrata jovens que estão inseridos ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, Eu não conheço o Estatuto da Criança. Você pode, inclusive, me ensinar. Um jovem de 26 anos está no Estatuto da Criança? Não, eu estou falando da questão do jovem, de jovem aprendiz. Eu estou falando, não estou falando dessa idade que você está falando. Eu estou entrando no debate do jovem. Certo, mas eu estou falando da minha idade média, que é 26 anos. Tá, e por que você... Não, tá, e por que... Não, tudo bem, tirando o estatuto. Tá bom. Por que você rotula eles de mimados? Qual? Você não falou ainda. Eu posso te dar um ponto? Qual o seu... O ponto é o seguinte, você falou o seguinte, esses jovens, eles precisam amadurecer. Sim. E aí talvez
Você acha que a empresa tem o dever de ajudar esses jovens a amadurecer? Com certeza, porque você é um empreendedor conhecido na mídia e eu acredito que por você ser conhecido, você deveria incentivar esses jovens a se tornarem empreendedores como você e não rotulá-los de mimados. Tá bom, peguei teu ponto. Número 1, se você conhece os meus conteúdos, você vê que sim, eu incentivo eles. E principalmente falando o seguinte, olha, não seja mimizento. Construa a tua própria sorte. Eu construí a minha própria sorte. O que seria mimizento para você? Vou te dar um exemplo. Quando eu fundei a minha primeira companhia, que foi expandida para 35 países lá, a Easy Taxi, eu morava na favela do Santa Amaro, no Rio de Janeiro. Eu literalmente era um favelado. E eu saí de um favelado para construir uma empresa que vale R$1 bilhão. Então eu poderia simplesmente falar assim, eu sou favelado, o mundo é injusto, bilionários não deveriam existir, e eu ia ficar ali remoendo na inveja e no meu pequenismo e nunca ia me desenvolver. Eu escolhi um outro caminho, de botar a cara, tomar risco, escolher entre almoçar e jantar para construir a companhia. Você teve orientação, mas esse jovem da periferia que não teve? Eu não tive orientação. E essa internet que esse jovem não teve? Agora, de novo, a empresa não é pai nem mãe. Quem tem que amadurecer a criança emocionalmente é o pai e mãe. Isso acontece, você sabe disso, na primeira infância. E se o adolescente não tem pai nem mãe? De 0 a 6 anos. Sim. Ele vai ter que dar um jeito. Eu fui criado também sem pai nem mãe. Se embasando na internet? Pode ser, pegando as referências certas. Foi o que eu fiz. Não quer dizer que vai dar certo para todo mundo. Socorro. Mas é a única solução que eles têm. Não é a minha função ser pai e mãe de cara com 20 e poucos anos que chega na minha companhia. Isso aí depende deles. Vamos lá. Então, é o seguinte, primeiro que a gente parte do princípio que meritocracia num país como o Brasil já é desleal de você Eu discordo. Calma, deixa eu falar. Tá bom. Tudo bem, que você teve seu caso, você teve sua sorte. Você vai falar que eu sou uma exceção. Eu entendo. Não vou dizer que você é uma exceção. E sou mesmo. Eu sou uma exceção mesmo. Mas eu não vou dizer isso. Minha conclusão é outra. Fala pra mim. O que você acha que tem mais? Profissionais com pouca resiliência ou empresários com pouca resiliência? Eu acho que profissionais com menos resiliência do que empresário, porque resiliência, ele é algo que se o empreendedor não tiver, ele nem consegue empreender. Porque no final do dia é o seguinte, eu acabei de te dar um dado do Sebrae e eu mostrei para a moça que estava aqui, que 70% dos empresários brasileiros, em média, vivem com 2 salários. Você concorda que viver com 2 salários é muito difícil? Tá, mas é um baita desafio. E ele vai ter que galgar esse caminho por anos, talvez até décadas, para poder sair dessa posição e ir crescer na tua companhia. Quantos empreendedores tem no Brasil? Tem 22 milhões. 22 milhões. Agora vamos CNPJs. lá. Qual empreendedores talvez mais. Qual é o médio de cada um desses empreendedores? Quanto que é o médio de funcionários que tem em cada uma dessas empresas que são empreendedores? A gente pode puxar do Sebrae, eu não tenho esse número. Você tem 22 milhões de CNPJs. É que a maioria são empresas pequenas e pessoas que não têm... Esmagadora, tá? Desses 22 milhões, 11 milhões é MEI. Exato. Tá? Aí você tem os outros 11 milhões que 90% são pequenas empresas. Nem todos os empreendedores têm a mesma resiliência que um profissional tem. Porque muitas vezes tem profissional que engole sapo, que faz mais do que deve e não é reconhecido, porque a gente parte da meritocracia, porque nem todo mundo tem a mesma construção de sorte. Você tem razão, isso que você está falando não é uma mentira, você está certo. Agora, o empreendedor, se ele não for resiliente na base, ele nem empreende. Porque o negócio é o seguinte, você acorda sem saber como que você vai pagar suas contas, bichão. Sim. Você vai lá e investe, eu estou usando o meu exemplo, eu invisto 80 milhões de reais só em salário, tá? O meu custo são centenas de milhões de reais por ano. Se a minha empresa tiver uma dor de barriga no ano e não performar, eu vou destruir patrimônio. Se eu destruir patrimônio por alguns anos, eu vou a zero, bichão, eu volto pra favela. Exato. É esse risco que eu tomo o tempo inteiro. Mas aí, às vezes... Você imagina você correr um risco de, sei lá, tua empresa não bateu a meta. O empreendedor começa a falar assim, cara, não bateu a meta desse mês. O funcionário, ele recebe o salário igual. Agora, eu não recebo dividendo. Eu não tenho dinheiro na caixa. Ele tá trabalhando com resiliência, engolindo sapo, porque tá com o salário atrasado. Se ele não recebe, ele tá trabalhando com um criminoso, porque ele deveria pagá-lo. Então, a gente não pode pegar as exceções do crime. A pessoa tá com o salário atrasado, mas ela tem a resiliência o suficiente para engolir o sapo e ir lá fazer a função dela e trazer isso a gente concorda. Mas o tema aqui a companhia não tem o dever de fazer o papel que o pai deveria ter feito, inclusive na primeira infância. Lógico. Eu não tenho que receber gente aqui e falar, vou te ensinar a ser maduro. Lógico. Eu não, irmão. Isso aí é seus pais que têm que ter feito, a tua família, você que deveria ter feito para você, entendeu? Os profissionais são mimizentos e não têm resiliência. E não tem resiliência e eu não contrato gente woke. Eu não vou vir com taxação de paradigma, de nada, mas é o seguinte, eu acredito que a resiliência, na minha visão, como profissional e como pessoa que lida com seres humanos, eu vejo com os meus olhos, né? Não sei se é um dado,
Não tenho esse dado. Você também não mostrou que teve. Eu acredito que tem mais profissionais com resiliência do que empreendedores. A gente não pode afirmar isso. É porque talvez não dê nem como medir esse negócio. É a minha ótica. Mas esse não é nem o tema do debate. O tema do debate é assim, existe uma geração com muito pouca resiliência e que chega nas companhias querendo todos os direitos sem ter deveres. E aí o que acontece? Disso. É um fato, eu tô te falando uma visão como empreendedor e que eu vejo que isso acontece. E aí, vamos pegar o tema do home office, por exemplo. 2020, 2021, teve ali o tema do home office. A minha companhia, por exemplo, eu nunca permiti. Eu só permiti quando era lei, quando eu tinha as bandeiras. Acabou, eu falei, cara, home office aqui na minha companhia é sábado e domingo. Segunda a sexta você trabalha aqui. Fica quem quer. Ninguém tem obrigação de ficar na minha empresa. Também. Acho que o home office tem lugares que... Não, mas vamos lá. Tanto faz. O ponto é, fica na minha empresa quem quiser. Ninguém tem obrigação de ficar na minha empresa. Eu não sou um escravista que tá ali com escravo. Você sai da empresa a hora que você quiser. Lógico. Esse é o meu tema que eu quero contratar gente assim. Só que às vezes o cara chega lá, segunda e sexta eu quero trabalhar de casa. Beleza, bichão, comigo não. Entendeu? Quem quer trabalhar de verdade mesmo, senta ali, trabalha e ganha dinheiro, meu. Nisso eu concordo com você, mas é a parte da resiliência. Tá vendo como é que a gente tá alinhado? Valeu, galera. O quinto tema é demitir é te fazer um favor. Quem discorda? Vamos todo mundo, quem quiser. Por que você discorda? Porque há 11 meses atrás eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Porque muita gente também é demitida quando tá grávida, porque eles acham que a gente não vai fazer o nosso trabalho perfeitamente como fazia antes de estar grávida. Isso é crime, pra começar, tá? Sim. Você não pode ser demitida grávida, você deveria procurar os seus direitos. Ponto número 1. Eu discordo que alguém possa demitir alguém grávida. Isso é uma falta de caráter imensa e falta de humanidade. Partindo desse princípio, quando você foi demitida desse trabalho, apesar de ter sido uma injustiça, acredite em mim, foi talvez a melhor coisa que poderia acontecer na tua vida para você trabalhar para alguém que de fato te dá o teu valor, para você ter oportunidade de evoluir na tua vida, para você ter oportunidade, eventualmente, digamos que você, por exemplo, pega a experiência que você tinha e você fala, agora eu vou empreender, ou agora eu vou trabalhar para alguém que valorize o que eu tô fazendo. Tudo bem, mas só que ninguém contrata uma grávida. Olha, eu contratei, inclusive ela é minha sócia hoje. Você, eu vou dar um dado para você, tá? Eu contratei uma mulher grávida de 6 meses como CFO da minha companhia, diretora financeira, e que hoje é a CEO da minha companhia. Muita gente não contrata. Eu não vou pro céu, não. Vou te falar por que eu fiz isso. Eu fiz isso porque eu sou bonzinho, não. Eu fiz isso pensando em mim. Sabe por que eu contratei essa mulher? Porque ela é a melhor que eu tinha pra vaga. E eu tinha plena confiança nela, porque ela era CEO da empresa anterior que a gente estava. Caso ela não tivesse um currículo bom, você contrataria? De jeito nenhum. Eu não sou ONG. Eu não contrato ninguém, por favor. Nenhuma empresa contrata grávida se não tiver um resultado... Não é verdade que nenhuma, porque eu contratei. Eu já quebrei teu argumento. Você contratou por conta que ela tinha um currículo Então não é nenhuma. Talvez a maioria não contrate. Pode ser. Eu não posso julgar esse ponto. Então, de 100%, você foi os únicos por cento que se salvou. Eu não sei se é verdade, mas eu só posso falar por mim. E eu concordo com você que é uma lástima que tenha pessoas sem éticas que demitam mulheres grávidas, tá? Agora, o tema aqui é o seguinte... Tirando a sua exceção e a minha, vamos colocar nós dois como exceção? Vamos colocar uma mediana aqui. Tá. Quando uma pessoa é demitida, é um favor para ela, eu vou explicar o meu racional. Porque você está tomando o feedback mais sincero que o mercado pode te dar. Depende da situação que a pessoa esteja, sim, é um favor. Mas só que no meu caso não foi um favor, porque eu não consegui emprego em lugar nenhum. E eu combinei contigo que você é uma exceção e eu sou uma exceção. Eu coloquei a empresa na justiça e até hoje eu não recebi R$1. E eu sinto muito que você tenha passado por isso. E de novo, eu concordei que você é uma exceção e eu sou uma exceção para contratar mulher grávida. Certo. Mas, na média, quando alguém é demitido, ele tá te dando um feedback falando, você não é o suficiente para minha companhia. Melhore. Sinto muito, tá? Qual que é o teu ponto, irmão? Então, meu ponto é o seguinte, a pessoa demitir a outra é um favor. Eu acho que é mais fácil você dar um aviso prévio, você não tá rendendo? Te dou aí 1 mês para você começar a render. E provavelmente é o que vai acontecer, tá? É. Se o cara não fizer isso, no mínimo, ele é um gestor ruim. É claro. Porque, como eu te dei um dado, custa 5 vezes mais demitir. Sim, se ele não fizer, você tá jogando dinheiro fora. A gente vê muito disso, que o cara simplesmente, você não tá rendendo, te manda embora. E olha que oportunidade. Nesse debate, se ele me assistir, ele vai começar a falar assim, um TG, que é considerado um bom gestor, tá me falando que eu deveria tentar desenvolver as pessoas. E eu só demiti se não der certo, porque custa muito tempo e dinheiro. A gente não vê isso, né? A gente não vê. É óbvio que vê. Na minha empresa você vê. Você vê em várias companhias que são meus clientes. Sim, mas eu tenho 55 mil empresas como cliente. Reclamando de empresários. Porque acontece o seguinte, o cara é um número.
O cara é um número. A gente pode substituir ele porque tem muita gente querendo emprego. Então, mas você pode substituir por alguém melhor, né? Porque pior ninguém substitui. Mas a questão é essa. Muitas vezes você acha que e se você é bom, por que eu vou te substituir? Então, muitas vezes você acha que Posso o cara te falar um negócio? bom, Você falou assim, é. por que as pessoas têm uma visão ruim do empresário? Eu vou te dizer o porquê que as pessoas têm uma visão ruim do empresário. Porque existe um sistema que explora a mim e a você. E esse sistema é uma casta superior de reis que vivem do seu trabalho e do meu. Eles querem que eu fique contra você e que você fique contra mim, para que a gente esqueça que eles, por exemplo, só o presidente da República, nos últimos 3 anos, gastou 55 milhões de reais no cartão corporativo e 99% do gasto é sigiloso. A gente tá do mesmo lado, esse que é o meu ponto. Ele foi... Vai. Você foi 2. Você foi... Tirando na porrinha. Para dissuar nesse debate, você visa lucro, certo? Claro, obviamente. Para puxar um pouco o saco do Sebrae, já que a gente falou dele. Tá bom. Lá a gente aprende que existe o empresário e o empreendedor. Certo. O empresário, ele vê o lucro. O empreendedor, ele vê o impacto social. Você tá falando sério que o Sebrae te ensina isso? Ensina. Essa é uma definição etimologicamente errada, inclusive. Você pode procurar isso no dicionário, que não é isso. Não, então, lógico que não é um princípio onde a gente... É uma visão, sabe? É mais algo que você coloca ali... Você tem certeza que o Sebrae te ensinou isso? Porque esse negócio tá gravado. É uma visão, tá pode confirmar. É uma interpretação tua. Não, é uma visão. Porque é um absurdo esse negócio. Não tem diferença entre empreendedor e empresário, galera. Quando é a mesma gente parada. Volta ao tema e você gera uma demissão, tem que ter um motivo. Quando não se tem um motivo, você tá errando. Agora, quando se tem um motivo, você tá acertando. Você tem que passar esse feedback. Claro, se você passa o feedback, eu concordo com o tema. E se de você novo, não passa, eu nego. Todo mundo que foi demitido... Não todo mundo. A grande maioria das pessoas que foram demitidas, tirando as injustiças, como a moça que foi demitida grávida, tá? Ela foi demitida porque, na visão do empreendedor ou do gestor que a demitiu, ele não produziu o suficiente para poder ficar naquela cadeia. Porque no final das contas, você chegou e me perguntou, você visa o lucro? Eu falei, claro. Qual que é a conta que eu vou fazer? Qual que é o retorno sobre o capital investido? Digamos que você me custa 100 mil reais por ano. Cara, eu espero ter um retorno maior do que eu tô te pagando, senão eu sou uma ONG, certo? Se eu acho que você não vai me dar esse retorno, eu vou te demitir e contratar alguém que me dá esse retorno, porque eu tenho 100 mil reais por ano para poder investir naquela cadeira. Você acha que é errado eu fazer isso? Sinceramente, você acha que é errado? Bom, você está sendo filmado. Se a pessoa não entrega, você está sendo filmado. Precisa lembrar 1000 vezes. Você acha que é errado, eu demitir alguém e contratar alguém melhor? Não, com certeza não. No então seu papel eu faria isso. Só que o problema Você faria a mesma coisa se fosse empreendedor. Com certeza. Então, mas não acontece isso no mercado. Não é verdade. Prova disso. Não é verdade. Vou dar um exemplo próprio aí para gerar um pouco até de crítica. Tá. Eu trabalhava em uma empresa que era um clube de negócios. A gente recebia empresários como você. Tá. Eu fui demitido porque atrasaram os meus pagamentos e inclusive minhas comissões. Eu mandei um e-mail cobrando. Foi por isso que eu fui demitido. Você foi vítima de uma injustiça. Um dia antes da festa da firma que eu queria encher a cara. Você foi vítima de uma injustiça, irmão, mas a gente não pode generalizar exceções. Tal qual eu sou uma exceção por ter contratado uma mulher grávida. Eu não posso generalizar, falar que todo empreendedor contrata mulher grávida, entendeu? A gente não pode pegar uma exceção, colocar como regra e criar uma verdade e ficar nessa dicotomia entre nós contra eles. De novo, a gente tem que lembrar que o inimigo é o sistema, irmão. Eles que estão se fudendo por nós. Por isso que eu lembrei do impacto social. O seu papel como empreendedor, você atinge muitas pessoas, Perfeito. Você gera muito emprego. Você tem que exaltar a sua comunidade. Perfeito. E outra coisa, a nossa sinergia, a sinergia entre o homem e a mulher, a sinergia entre o empreendedor e o funcionário, historicamente é isso que construiu o mundo, sempre foi. Só que agora o sistema tenta colocar um contra o outro, homem contra a mulher, empreendedor contra empresário. Isso não existe, gente. Isso aí é um equilíbrio de sinergia. Eu preciso de você, você precisa de mim. É só a gente não esquecer que tem uma turma ali querendo manipular isso para que a gente fique brigando entre a gente e esqueça o que eles estão fazendo. Isso é verdade. Tamo junto, irmão. Valeu. Ele gosta da confusão, meu irmão. Bate aqui. Que tal aqui entre 28 pessoas que já foi injusta no trabalho, falir a sua empresa? Ou a empresa de um empresário? Não vai falir, porque eu só vou contratar se tiver valor para entregar pra companhia. Não, mas empresas também falem. Então, tipo, exatamente. Hoje é um favor demitir uma pessoa. Mas Perfeito. Aquelas pessoas falir aquela empresa. Foi um favor? Claro. Se ela foi tão injusta, 28 pessoas... Mas que lógica é essa? O que tem uma coisa tem a ver com a outra? Porque o número de pessoas que são injustas no trabalho... Me explica teu ponto, vai. Eu não entendi teu ponto. Número de pessoas hoje que são demitidas injusta. Tá bom. Qual é o número? Não sei. Hoje tem 28 pessoas na sua frente. Beleza. Hoje.
Aí eu não estou julgando o mérito se foi justamente ou injustamente demitida. É que a gente tá falando, falando que, cara, demissão é um favor. Exatamente. E aí o que eu estou dizendo aqui no tema é o seguinte, se eu demito alguém, eu vou falar por mim. Sim. Eu tô demitindo alguém, tá me custando 5 vezes mais demitir essa pessoa, vai me custar um baita tempo eu recontratar, eu falar, cara, melhore. Foi. Thomas Shelby do debate. É isso aí. Pô, moleque bem vestido, mano. Isso é estiloso, mano. Oh, valeu, obrigado. Vai, Peaky Blinders, fala pra mim, qual que é o teu tema, qual é a tua visão sobre isso? Bom, você falou sobre meritocracia, resiliência. Exato. E também demissão injusta. Eu queria saber de você, qual a sua visão com relação às más lideranças que acontecem hoje em dia nas empresas? Porque eu vejo que muitas empresas hoje em dia têm uma má liderança. Claro que tem. Você tem razão. A gente, muitas vezes, é demitido injustamente por não ter resiliência, justamente por conta da má liderança dentro das empresas. Não só isso. Isso é um grande problema. O que acontece é o seguinte, as pessoas geralmente não abandonam a empresa. Elas abandonam seus líderes. E aí, a gente está convergindo nisso. É preciso ter um desenvolvimento melhor do sistema de gestão da companhia e dos líderes. A minha empresa faz isso, o G4 faz isso. A gente forma lideranças, a gente forma empreendedores melhores de funcionários que já estão lá dentro. Perfeito, mas a gente faz isso. A gente forma essas pessoas para que eles possam crescer a companhia, ter mais lucro e gerar mais empregos. Porque eu já vi empresas que colocam uma placa na porta dizendo assim, eu preciso de um líder, eu preciso de um gerente. Não tem a capacidade de formar uma pessoa que está lá dentro. Porque a gestão é ruim. Trabalha lá dentro. A gente só não pode generalizar. Porque o ponto é o seguinte, eu tenho 55 mil clientes que geraram 756 mil empregos nos últimos 6 anos. Eles estão de parabéns. Isso é construir Brasil, certo? E como que você fica em cima da liderança para tomar conta disso? O meu processo de gestão é formar pessoas que têm eu não quero falar framework, né? Que tem um modelo de pensar parecido com o meu e que executa o nosso plano com um sistema. O que quer dizer? Ele não tem que ficar improvisando. Porque o problema da companhia da gestão, quando que gera uma demissão injusta, por exemplo, né, como aconteceu da menina que está grávida, isso aí é uma pessoa que está completamente perdida. Inclusive, ela arrumou um problema jurídico gigante para ela. Não só moral, como jurídico. Então, mas o tema do debate, só para a gente não fugir, quando uma pessoa demitida é um favor, então quando você foi demitido, pode ser, por exemplo, digamos que foi uma demissão injusta que você me disse que você era um cara que trabalhava muito bem, tá? Sim. Você tem uma oportunidade de trabalhar numa empresa melhor. E como você trabalha muito bem, se você achar um bom líder, ele vai te dar uma oportunidade de se desenvolver. E aí, quem sabe você não vai ser um líder e aí, eventualmente, você pode outra ser justo empresa com outra que pessoa. você vai entrar, eles olham para sua CLT ou para aquilo que pro seu currículo e fala assim, mas você ficou pouco tempo aqui, então eu não vou te contratar. Esse é um cuidado que você... Por conta da liderança, olha, esse é um cuidado que você tem que ter e todo mundo que está me assistindo aqui tem que ter mesmo. Nós olhamos sim quanto tempo as pessoas ficam na empresa. E isso é um problema geracional. Eles tendem a ficar pouco tempo. Então, o pessoal fica pulando de emprego. Quem fica mudando de emprego todo ano se queima no mercado. E aí vai criando uma barreira. Mas nem sempre é culpa da pessoa. Às vezes é culpa da liderança. Da má liderança dessas empresas. Pode ser que sim. Só que a gente não pode generalizar. Tamo junto, cara. Valeu. Acho que vai ser bom debater com você, porque você trabalhou em RH. Sim. Qual que é a tua visão sobre o tema? Então, eu fui auxiliar de RH, na verdade. Comecei e fui demitido injustamente também. Foi uma parte bem complicada na empresa que eu trabalhei. Eu fui tomando conta tanto da parte de RH quanto da parte administrativa. Certo. Então, foi bem complicado no começo, porque eu era para ser auxiliar, a menina foi demitida porque ela não fazia bem o trabalho dela. E eu não fui visto como uma pessoa que poderia ser desenvolvida lá. O meu próprio chefe chegou para mim e falou que eu não tinha a formação adequada para estar operando o cargo. Olha que oportunidade. Você tomou esse feedback, agora você pode ir buscar a formação e de repente tentar um outro emprego. Não foi lá um feedback. Porque eles poderiam ter contratado alguém para ser a cabeça do RH e ter continuado comigo lá como um auxiliar de RH. E provavelmente é o que eles fizeram. Eles te demitiram outras pessoas e pegaram alguém mais experiente para cadeira. E de novo, assim, daí esse é o jogo. O meu emprego foi pro ralo, sendo que e é uma pena que você perdeu isso. E de novo, é a pena que você perdeu esse emprego, mas talvez foi uma oportunidade para que você agora consiga um melhor, para que você se desenvolva. Eu posso até conseguir um melhor. E provavelmente vai se você se desenvolver. Não necessariamente. Aqui de novo, desemprego no Brasil é 7% só, cara. Tem muito emprego por aí. O que está faltando é gente qualificada querendo trabalhar duro e trabalhar de verdade. Mas tem pessoas qualificadas. Eu acho que eu sou uma pessoa qualificada. Perfeito. Então você no meu cargo e você tem que procurar uma agência de recolocação, você tem que mandar bastante currículo. Cara, eu já tive no teu papel, tá? Eu já faço isso. Eu já tive no teu papel. Eu já fui CLT. Sabe o que eu fazia quando eu queria arrumar emprego? Porque eu não tenho faculdade.
tá? Eu comecei faculdade, mas eu não tinha dinheiro para continuar e comecei a empreender e aí larguei a faculdade. Quando as coisas deram errado e deram, eu já fali algumas vezes, eu ficava tentando conseguir emprego. E aí era isso, eu não conseguia emprego. Eu mandava 100, 200 currículos, fazia entrevista o tempo inteiro, chegava no fim da entrevista e falava, qual que é a sua formação? Aí eu não tenho formação, não me contratavam. E sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu criei meu emprego. Irmão. Mas um ponto que você falou, eu criei meu emprego. Que você acabou de falar, que era a questão de ter essa dinâmica com as pessoas ao seu redor e tudo mais, você não deu oportunidade para algumas pessoas seguir nessa carreira. Eu não dei? Não você, exatamente. Eu dou todas as oportunidades para quem é bom. Eu só não dou oportunidade para quem é ruim. E a gente não pode falar os empresários. De novo, acho que o que a gente pode aprender desse debate aqui é que não dá para generalizar as coisas. Né? A gente tem que colocar os nomes certos para as coisas. O fato é, alguém que foi demitido, ela tomou um feedback. Foi injusto ou injusto é outra discussão, mas ela tomou um feedback. No mínimo não fica nessa empresa que ela é ruim, que a gestão é ruim, não tem um líder que vai te desenvolver. Vai para um lugar onde você pode se desenvolver. Posso só fazer uma fala para a turma? Turma, primeiro, assim, para mim é um prazer imenso estar debatendo com vocês aqui e meu objetivo quando eu aceitei esse debate e vim para cá é poder mostrar para o Brasil, e eu tenho certeza que vão ter milhões de pessoas que vão assistir a gente, que as pessoas podem divergir com respeito, elas podem debater e precisam, que é isso que a gente precisa no Brasil hoje. Que hoje, na verdade, o que acontece é que ninguém quer debater mais. Hoje eu começo a falar alguma coisa, você é fascista. O outro começa a falar alguma coisa, é esquerdista. Então não tem um respeito no debate. E vocês viram que em vários momentos a gente convergiu. Do meu lado, do lado de vocês. É porque a real é que é o seguinte, quem tem ética, quem tem valores, o fim é o mesmo. A gente quer a mesma coisa. A gente quer que todo mundo tenha oportunidade, a gente quer que todo mundo tenha emprego, a gente quer que todo mundo tenha uma família estruturada, a gente quer que todo mundo tenha alimento em casa, a gente quer que todo mundo tenha oportunidade de crescer na vida. Os meios que a gente pode discordar. Vocês acham que é por outros meios, muitas vezes eu acho que é por outros meios, e tem vezes que a gente converge, inclusive. Então, assim, o meu conselho que eu tenho para vocês e para quem está nos assistindo aqui é não caiam na armadilha do nós contra eles. Essa é uma armadilha retórica antiga, fruto do iluminismo e que eles querem que a gente acredita que eles são os iluminados, né? E nós aqui temos que ficar brigando um contra os outros e esquece do que eles estão fazendo lá como sistema. De novo, o inimigo é o sistema, o inimigo não é o empresário, o inimigo não é o trabalhador, é a simbiose entre o empresário e o trabalhador, é a parceria entre o empresário e o trabalhador que constitui o Brasil, não são eles. Na verdade, eles vivem do provento dos nossos trabalhos, beleza? Tamo junto, galera.